2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Essa parábola tem o seu propósito anunciado no primeiro verso. Não precisamos de esforço para compreender que Jesus propõe essa parábola para abrir os olhos dos seus discípulos, os nossos também, obviamente, obrigado, para uma verdade essencial. E eu tenho percebido que durante este culto, todas as palavras, os textos, as músicas, elas têm relação profunda com essa verdade essencial. Não confie em si mesmo. Me lembro de quando veio à minha cabeça aqui, um texto que eu preguei há um tempo, há muitos anos. Um texto que ainda está adiante, ainda vamos chegar nele, de Zaqueu, o publicano também, um publicano, que ninguém se salva. Essa era a estrutura, a ideia, o tema daquela reflexão. Não confie em si mesmo. Eu acrescentaria aqui, porque ninguém se salva. É uma expressão, não confie em si mesmo, que nos remete para uma máxima doutrinária, uma das mais importantes, aliás, que permeia todo o livro de Romanos, a carta aos Romanos, a justiça própria. Ou, se você quiser, a própria justiça. Como isso é presente na vida das pessoas, por mais que elas, às vezes, não identifiquem, mas tem coisas na vida da gente, e muitas delas, o pecado, tudo que se diz respeito ao pecado, é igual um mau hálito. Quem tem não sabe que tem. E às vezes a gente não percebe que tem. Determinadas coisas que fazem parte de nós, do nosso olhar para o outro, do nosso caminhar no dia a dia, da nossa estrutura de compreensão religiosa, dos nossos sistemas de ensino, de aprendizado, doutrinários, no caso, né, na nossa mente. Justiça própria. E olha que tem muita gente querendo mandar pessoas ou condenar pessoas com determinados sistemas doutrinários já ao inferno. Você vai para o inferno, você vai para o inferno, você também vai. E às vezes o indivíduo não identifica que determinadas coisas são tão sutis, eu até diria assim, são tão celulares, né? Elas estão nas nossas células, elas estão fluindo em nós e a gente nem percebe. E elas são muito mais perigosas do que tantas outras coisas que a nossa tradição nos ensinou como escandalosas. A gente sabe, falando sobre justiça própria, né, Adão e Eva tentaram esconder a sua culpa sob vestes. A gente sabe disso, né? Está lá em Gênesis capítulo 3. A Bruna falou do livro que eu escrevi aqui. De certa maneira, isso está lá no livro, né? Essa
tentativa de sempre da gente se cobrir. A gente quer se cobrir. Isso passou a ser uma síndrome da gente, né? A gente quer se cobrir com coisas, com ideias, com aparências, que as pessoas tenham boa aparência sobre nós. Isso está em tudo. É melhor a gente se encontrar num restaurante do que lá em casa. Né? Por quê? Porque se você for lá em casa, você vai ver a casa em que eu habito. Você vai ver a bagunça lá. Então a gente se cobre, a gente se encontra num lugar melhor. Né? E esse se cobrir vem desde Adão e Eva. Só que a questão aqui eles tentaram esconder a culpa sob aquelas vestes que eles próprios haviam feito. As nossas coberturas para cobrir quem nós verdadeiramente somos são coisas que nós mesmos temos que fazer. É a gente que constrói ideias, roupas, bens. Enfim, eu quero que as pessoas me vejam como eu realmente não sou. Eu quero que as pessoas me vejam como eu quero que elas me vejam, e não como eu sou. Então, eu construo, eu faço, eu vou costurar roupas ou coberturas para mim. Essa é a questão da justiça própria. E, às vezes, nós usamos isso na religião, ou a religião como a nossa roupa para se cobrir de coisas feias ou daquilo que realmente nós somos. Aquele fariseu, ele acreditou, ou ele acreditava, não só ele, mas todo o sistema farisaico, ele aqui é um representante de todo o sistema farisaico, daquela religião, daquela seita farisaica dos dias de Jesus, ele achava que performance justificava. Faça bonito, faça bem feito, faça com excelência, faça muito, faça mais. Aliás, aqui eu dou o dízimo de tudo, esse tudo é importante no original e no contexto. Eu dou o dízimo de tudo, né? Bastava dar o dízimo dos grãos, bastava dar o dízimo do fruto da vide, da videira, né? Grãos, videira, pronto. Não precisava dar de tudo. Mas ele destaca, não, eu estou dizendo a lei, dizia que bastava dos grãos, não precisava ser da horta, do cominho, do hortelã, que era da hortaliça de casa. Mas eles davam, e a questão não é dar, se você quiser oferecer, ofertar, faça o que você quiser, se você tem isso como uma grande alegria no seu coração, a questão é dizer nas esquinas. A performance. Faça cada vez melhor. E, inclusive, essa é a questão, esse é o ponto, e, inclusive, fazendo cada vez melhor, você vai fazer cada vez melhor para a sua própria alma, para o seu destino eterno, para a sua relação com Deus, para se sentar na mesa com o Pai. Você chega lá, você consegue. Aliás, isso está, de certa forma, em praticamente todas as religiões, com exceção do Evangelho. Não é assim. Aquele fariseu, como nós, muitas vezes, estava olhando para a base errada. O texto indica. O fariseu, no versículo 11, posto em pé, orava de si para si. Essa é a base. A base do fariseu era ele mesmo. Esse é o nosso problema, olhar para essa base. Eu posso fazer. Não, você não pode. Aliás, você pode fazer algumas coisas. Algumas delas vão soar ao longo da vida e da maturidade como ridículas. Aquilo que você tem como a sua alta performance. Outras realmente podem ser coisas interessantes. E talvez com um pouco mais, ou um pouco de sorte na vida, você pode conseguir até se tornar um indivíduo célebre, como Caim. Você pode fazer. Mas a questão é,
Para quem? Onde você quer chegar com isso? Essa é a grande questão da noite, do culto, dessa celebração. Mas havia um outro homem, era um pecador. Esse cara não estava interessado naquilo que hoje pela manhã eu chamei de a religião da realização humana. A realização humana pode ser uma religião e toda a sua religiosidade pode se transformar em mera vontade de realizar alguma coisa humanamente. Esse é o problema. E este moço apresentado na parábola como a segunda personagem, ele não estava minimamente interessado nas realizações humanas, nas suas próprias realizações. Então ele diz: Deus, sê propício a mim. Pode ser que tenha alguma versão, tenha misericórdia de mim, mas a ideia de propício é muito mais coerente com o original. Porque propício é uma palavra usada apenas 2 vezes no Antigo Testamento, temos apenas 2 ocorrências aqui, em Efésios 2,17. É o propício como um verbo. É como o Salmo 51. Alguém leia para mim o verso 1 do Salmo 51. Compadece-te de mim, Senhor. Tem a ver com isso, embora enquanto a oração do fariseu tem a ver com o Salmo 26. Eu tenho confiado no Senhor. Eu não vou vacilar. Tem mais a ver com isso, essa oração do fariseu. A oração do publicano tem muito mais a ver com o Salmo 51. Há outras ocorrências dessa palavra propício no Novo Testamento, mas sempre como substantivo, 4 vezes como substantivo. Em todos os casos, ela se refere à expiação. Interessante isso. Que é os nossos pecados sendo atribuídos a Cristo. Isso é expiação. Ou propiciação, pode ser. Os nossos pecados atribuídos a Cristo. Os nossos pecados atribuídos ao sacrifício de Cristo, né? Esse sacrifício que apazigua a santa e justa ira de Deus. Isso é propiciação, ser propício. Senhor, não se ire contra mim. Nós podemos até dizer imaginar que perto dali, né, estava acontecendo um sacrifício pelo povo, né, e o pedido daquele publicano é um sacrifício animal mesmo, né, estava acontecendo perto daquela oração, porque eles estavam no templo, né, nas imediações do templo, então ele está pedindo: Senhor, aplique isso que está acontecendo a mim. É a propiciação. É o elemento que aplaca o sacrifício, o ritual, que aplaca a ira de Deus, que apazigua a ira de Deus, a santa e justa ira de Deus contra o pecado, né? O sangue animal sendo derramado. Aliás, eu volto lá na introdução, o sangue animal sendo derramado exatamente para, em primeira instância, na palavra, em primeira mão, né, na palavra, o sangue animal é derramado para cobrir Adão e Eva. Aqueles que achavam que poderiam se cobrir com algo que eles mesmos pudessem fazer, folhas de figueira. Tem muita gente no dia a dia tentando fazer para a vida e até mesmo para ser salvo, coberturas de folha de figueira. Que as minhas vergonhas sejam encobertas. Mas com o quê? Com o que eu mesmo vou costurar, com o que eu mesmo vou fazer. Isso é justiça própria. O outro estava dizendo: eu oro, eu jejuo, eu não roubo, eu não sou um adúltero,
eu sou um homem justo, claro, aos próprios olhos, né? Eu não sou como este publicano, que é um sujeito corrupto. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Enquanto isso, o publicano está dizendo: Senhor, que a sua propiciação se aplique a mim. Propiciação, expiação. Expiação, que os meus pecados não sejam cobrados de mim. Nós temos 2 figuras, e talvez é fácil a gente se identificar com uma delas. Talvez, não sei, mais fácil se identificar com a primeira. Mas essa noite eu gostaria de já caminhar para a conclusão, dizendo o que a gente precisa, o que eu preciso, o que você precisa. A oração do publicano aponta para o que eu preciso, para o que você precisa. Nós precisamos daquilo que só Deus pode dar. Você percebe que aquilo nem é bem uma oração, a do fariseu. Ele começa dizendo: ó Deus, graças te dou. Na verdade, isso é uma sentença de uma oração comum, de uma oração cotidiana dos judeus. Então, o que ele está dizendo aqui é colocando o cabeçalho, uma reza, em algo que ele tem a dizer. É como se uma pessoa estivesse começando com algo que já está pronto, mas o segundo, não, ele está visitando o mais profundo da sua alma. Eu sou um pecador. E ele sim está orando, porque ele não está repetindo uma sentença, um cabeçalho de oração. Ele está dizendo: Senhor, o que eu vou te pedir, só o Senhor pode dar. Perdão. Reconciliação. Justiça. Se a parábola tem o objetivo de não confie, nos instruir para essa verdade essencial, não confie em você mesmo, a oração daquele publicano está nos ensinando: confie somente em Cristo. Una-se a Cristo e receba a justiça de Cristo em seu favor. Não é a sua, não é a minha, é a justiça de Cristo. Segundo aos Coríntios 5, o verso 20 termina assim: em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Que texto lindo, que é a introdução para o 21. E por que é tão importante essa sentença, essa introdução? Em nome de Cristo rogamos que vos reconcilieis com Deus. Esse texto está nos chamando de rebeldes. Rebeldes, poderia ser assim. Rebeldes, em nome de Cristo rogamos que vos reconcilieis. E a ideia é exatamente essa. Vocês estão no campo do inimigo. Vocês estão lutando contra Deus. E olha o perigo, mesmo quando a gente acha que está fazendo boas coisas para Deus ou boas coisas para nós mesmos com as nossas próprias mãos, folhas de figueira, cuidado. Vocês estão contra Deus. Aí o verso 21 diz: aquele que não reconheceu o pecado, Jesus, e que Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não reconheceu o pecado e que Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sim, você pode dizer, se você
está unido pela fé e pela união em Cristo Jesus, você pode dizer: eu sou um homem justo, eu sou uma mulher justa. Porque o sentido não é de que eu tenho feito um esforço imenso, eu tenho excelente performance para poder dizer isso. Não, você não tem. É nele, por causa dele, eu posso ser chamado de justiça de Deus, justificado por Deus. Rebeldes, confiem unicamente em Cristo. Ele cumpriu totalmente o que é exigido de nós. Totalmente. Diante de Deus. Ninguém precisa ter medo. Aliás, o amor lança fora todo o medo. Ninguém precisa ter medo. Você tem medo do passado? Tem medo de que as águas balancem esse poço e que saiam cheiros desagradáveis do seu passado, da sua história? Em Cristo Jesus, você não precisa caminhar com esse medo. Você tem medo do futuro? Em Cristo Jesus, até mesmo o maior de todos os inimigos foi vencido, a morte. Você tem medo de si mesmo? Você tem medo da sua consciência? Tem gente que não para, já parou para entender, para perceber? E, consequentemente, não para. Como é que vai parar para orar? Não para para nada, né? Esses dias eu ouvi alguém dizendo, se eu não me engano, o Henry Nouwen, dizendo que, na internet, obviamente, ele já morreu, que às vezes, citando, aliás, acabei me lembrando, citando o famoso filósofo Spinoza, que a razão das pessoas não pararem em quietude, em solitude, é porque elas têm medo de ouvir a própria voz. Essa é a razão do agito constante. Nós temos medo de ouvir, a gente se sente incomodado com nós mesmos, né? Em Cristo Jesus, todas essas coisas, seja ao diabo, que é um acusador máximo, né? Seja o vizinho, seja o parente, seja o ex-namorado ou ex-namorada, sei lá. Nós podemos dizer: o amor lança fora todo medo. O que é exigido de mim e de você, no quesito moralidade, em todos os outros aspectos, no que diz respeito à culpa, ao passado, ou imoralidade, foi pago por Jesus. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, que a nossa oração diária nunca deixe de ser: sim, Senhor, eu sei, eu sou um pecador, sê propício, tenha misericórdia de mim. Que o mais profundo do nosso ser não só repita isso, mas considere isso com o intuito de crescer, de melhorar, de se aprimorar, de buscar semelhança contigo. E que nessa dinâmica de saber quem tu és e o que o Senhor fez, e na percepção diária de que sim, esse grande poder, esse grande amor, nos torna justos diante do Senhor Deus, que possamos caminhar em paz. Que aquela palavra do Senhor a alguns: vai em paz, a tua fé te salvou, seja apropriada por nós. Nós caminhamos em paz,
porque fomos salvos pela fé. No nome de Jesus nós oramos. Amém.